Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores daquela escola e aos meus alunos do 9º ano também que estão nos acompanhando aqui pela televisão, tá bom? Um abraço para a galera da 19AM e 19FM também aí do Júlio Lopes. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar aí com vocês de Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas nós vamos trabalhar esse descritor, D10.7, que é resolver problemas utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo na medida de um dos catetos, dadas as medidas da hipotenusa e de um dos seus catetos. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que para você aplicar o Teorema de Pitágoras, você tem que trabalhar aí com triângulo retângulo. E aí existe uma nomenclatura para os lados desse triângulo retângulo. Nós temos dois catetos e uma hipotenusa, mas nós vamos ver direitinho o que é cada um deles e também vamos fazer aqui uma demonstração do Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, temos aqui triângulos retângulos. Considere os triângulos. Então, nós temos aqui dois triângulos, esse triângulo em roxo aqui e esse triângulo em amarelo. Ambos com vértices A, B e C, tá bom? E ambos também com um símbolozinho de ângulo reto aqui em A. Então, significa que esse triângulo ele é um triângulo retângulo, certo? Que possui um ângulo aí de 90 graus. Então, observe que nos dois triângulos, o ângulo do vértice A é um ângulo reto. Portanto, em ambos os casos, triângulos ABC são triângulos retângulos, tá bom? Então, você tem aqui, então, nós vamos representamos por letras minúsculas as medidas dos diversos segmentos do triângulo. Assim, então, nós temos aqui, pessoal, a medida do lado BC sendo representada pela letra minúscula A, a medida que está aqui, tá? Ó, medida do segmento BC, ó, esse lado aqui, ó, A. Nós temos aqui a medida de AC representada por B, tá aqui, e a medida de AB representada por C. No outro triângulo da mesma forma, ó, BC aqui tem o A, AC tem o B e AB tem o C, ok? Então nós temos aí três lados aí sendo representados por letras minúsculas, tá bom? Nós temos aqui a medida AH, que nós chamamos de H minúsculo, que é a altura do triângulo em relação à hipotenusa, tá? A medida de BH, que é igual a N, e a medida de CH, que é igual a M, tá bom? Aí, pessoal, nós denominamos aí, ó, essa letra A, nós chamamos aí ela de hipotenusa, a medida da hipotenusa, tá bom? E B e C são as medidas dos catetos. Então, significa, pessoal, que nesse triângulo, o segmento BC é a hipotenusa. E o segmento AB e AC são catetos, tá bom? H é a medida da altura relativa à hipotenusa, M é a medida da projeção do segmento AC sobre a hipotenusa e N é a medida da projeção do segmento AB sobre a hipotenusa. No nosso caso aqui, o que vai ser importante para a gente mesmo aqui são os catetos e a hipotenusa. Essa parte aí de medida da altura relativa à hipotenusa e medida das projeções vai ser interessante quando nós estivermos trabalhando com vocês aí as relações métricas, tá? Que não é o nosso caso de hoje. Nós vamos trabalhar aqui somente o Teorema de Pitágoras. Então, para a gente entender o Teorema de Pitágoras, nós temos que conhecer a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo, tá bom? Então, pessoal, como é que eu vou saber qual segmento é a hipotenusa e qual segmento é o cateto? É muito simples, ó. Você olha aqui para o triângulo retângulo, aí ele vai ter um ângulo de 90 graus, né? Para onde esse ângulo de 90 graus estiver apontando, ó, é o lado que nós chamamos de hipotenusa. Então, 90 graus ele está apontando aqui no roxo, ele está apontando aqui para baixo, ó. Então, a hipotenusa é esse lado BC. Nesse triângulo amarelo, o triângulo retângulo está apontando ali, ó, para aquele BC também, que no caso é a hipotenusa. Então, se nós já conhecemos a hipotenusa, os outros dois lados nós chamamos ali de catetos, ok? É basicamente isso. Então, nós vamos usar um teorema muito importante nos triângulos retângulos. Esse teorema se chama Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que em todo triângulo retângulo,
o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Veremos uma demonstração desse teorema. A demonstração diz assim, pessoal, existem mais de 300 demonstrações do teorema de Pitágoras. Vamos apresentar uma que faz uso de equivalência de áreas. Que áreas vocês já trabalharam, então vocês já sabem como calcular a área de um quadrado, de um triângulo, enfim. Então, considerando o triângulo retângulo construímos quadrados sobre a hipotenusa de medidas A e sobre os catetos de medidas B e C, como mostra na figura 1. Então, temos aqui o triângulozinho amarelo, né? Ó. Sobre a hipotenusa A, nós vamos desenhar aqui um quadrado verde. Sobre o cateto C, um quadradinho aqui azul. E sobre o cateto B, um quadradinho rosa. Então, nós vamos fazer aí esses quadrados, né? Nas figuras 2 e 3, construímos quadrados de lados que medem B mais C. Então, aqui, esse quadrado aqui, ele vai ter lado B mais C, ó, observe, tá? Ó. E aqui também, da mesma forma. Até aqui, beleza. Então, temos aí a figura 1, a figura 2 e a figura 3. O quadrado da figura 2 é formado por 4 triângulos retângulos congruentes ao da figura 1. E pelo quadrado verde, assim, a área do quadrado de lado de medida B mais C é a soma das áreas dos 4 triângulos com a área do quadrado verde. Até aqui, beleza. Para eu calcular a área dessa figura todinha aqui, basta somar a área desse triângulo com esse, que são 4 triângulos aí congruentes, né? E temos que somar também a área desse quadrado verde. É basicamente isso que fala a figura, esse texto aí. O quadrado da figura 3 é formado por 4 triângulos retângulos congruentes ao triângulo da figura 1, ó. Também temos aqui na figura 3 aqui, ó, 4 triângulos retângulos e congruentes da figura 1 e pelo quadrado azul e pelo quadrado rosa também da figura 1. Então, a área do quadrado de lado de medida B mais C é a soma das áreas dos 4 triângulos com a área dos quadrados azuis e rosa. Logo, a área do quadrado verde é a soma da área do quadrado azul com a área do quadrado rosa. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que significa isso, pessoal? Ó, essas áreas aqui, ó, da figura 2 e da figura 3, como são quadrados de mesmo lado, ó, B mais C, significa que as áreas têm que ser iguais, tá? Então, se eu tenho aqui 4 quadradinhos amarelos, 4 triângulos retângulos amarelos na figura 2 e na figura 3, se eu colocar aqui um igual aqui, ó, se eu somar aqui, ó, vamos lá, área verde é A ao quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo, botar assim, do triângulo amarelo, tá? Do outro lado, eu vou ter B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 4 vezes também a área desse meu triângulo amarelo. Se eu levar esse mais 4 vezes a área do triângulo amarelo lá para o outro lado, vai negativo. Então eu corto esse com esse e vai sobrar aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas o A, pessoal, ele é a minha hipotenusa. O B e o C são os meus catetos. Então, pela demonstração feita, chegamos à seguinte definição do teorema de Pitágoras, que diz: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui esse triângulozinho aqui azul, a hipotenusa aqui no caso é o A, observe que o ângulo de 90 graus aqui está apontando lá para aquele segmento BC, que no caso vai ser a minha hipotenusa, que tem medida A, e meus catetos B e C, ou seja, quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, beleza? Então tá aqui a definição de teorema de Pitágoras, temos essa definição aí. Então, vamos colocar em prática esse conteúdo aplicando o teorema de Pitágoras em exercícios. Então, o exercício número 1 diz assim, ó: brincando com um pedaço retilíneo de arame, João foi fazendo algumas dobras até que o arame ficasse conforme mostrado na figura.
Dobrou primeiramente no ponto B, em seguida no ponto C, por último no ponto D, formando o segmento DB. Sabendo que após formar a figura não houve nenhuma sobra, pode-se afirmar que o comprimento desse pedaço retilíneo de arame é... Pessoal, nesse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 30 segundinhos para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui voltar para a solução desse primeiro exercício, tá? Brincando com um pedaço retilíneo de arame, João foi fazendo algumas dobras até que o arame ficasse conforme mostrado na figura. Dobrou primeiramente no ponto B, em seguida no ponto C e por último no ponto D, formando os segmentos DB. Sabendo que após formar a figura não houve nenhuma sobra, pode-se afirmar que o comprimento desse pedaço retilíneo do arame é de. Então, observe aqui, pessoal, que nesse triângulo retângulo aqui, ó, que é BDC, nós temos a hipotenusa, onde o ângulo de 90 graus está apontando aqui, ó, é a nossa hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui é 10 centímetros. E o cateto X e o cateto 8. Então, o que o Teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, pessoal, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, tá? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, aqui nós vamos ter x ao quadrado igual a 100 menos 64. 100 menos 64, se você calcular, vai dar 36, tá? Esse expoente 2 aqui, se eu levar ele lá para o outro lado, ele vai com a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação, tá? Então, o x aqui ele vai ser a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36, nós sabemos que é 6, beleza? Então, esse lado BC aqui é 6. Mas como ele quer o comprimento do pedaço todo, o retilíneo todo do arame, nós vamos ter que somar todo esse pedaço aqui, ó, AB, BC, CD e DB, tá bom? Então, o AB é 5, o BC é o X que eu acabei de calcular, que é 6, o CD é 10 e o BD é 8. Então, aqui nós temos 11 mais 10 mais 8, 18. 11 mais 18, nós temos aqui 29, tá ok? Então, nossa alternativa correta aqui, letra A, 29 centímetros, ok? O segundo exercício diz assim, ó, uma escada que mede 4 metros tem uma de suas extremidades amparada no topo de um muro e a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. A altura do muro é, letra A, 2,3, letra B, 3,2, C, 3 e D, 3,8. Então, para esse segundo exercício aqui, pessoal, vou deixar em um minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a solução desse
exercício, tá bom? Ele fala que uma escada ela mede 4 metros, tem uma de suas extremidades amparada no topo de um muro e a outra extremidade dista 2,4 metros da base desse muro. Então, aqui, como o muro aqui ele é retinho aqui e aqui forma aqui um ângulo de 90 graus, tá? Se é um ângulo de 90 graus, a hipotenusa desse triângulo aqui que eu vou pintar aqui de vermelho, ó, tentar aqui pintar de vermelho, a hipotenusa é exatamente o comprimento da escada, né? Ó, que o 90 graus está apontando para lá, que é 4 metros. 2,4 é um cateto e ele quer a altura do muro. Essa altura eu vou chamar aqui de H, tá bom? Ó, então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, ó, o teorema de Pitágoras, temos a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado é 16, né? 2,4 ao quadrado, posso calcular aqui no cantinho. É 2,4 vezes 2,4. Dá 16, vai 1. 8 com mais 1 dá 9. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. Somando aqui vai ficar, ó, 5,76. Ou seja, o meu H ao quadrado vai ser 16 menos 5,76. Que vai ser igual a quanto aí? 10,24. Calculando aí vai dar 10,24. Ou seja, essa minha altura aqui, ela vai ser a raiz quadrada de 10,24. 10,24 eu ainda posso escrever ele da seguinte forma. 1024 sobre 100. Aí vai ficar raiz quadrada de 1024 sobre raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 1024 é 32. E a raiz de 100 é 10, tá? Então, 32 sobre 10, 3,2. Logo, a altura do muro é 3,2 metros, ok? Então tá aí o nosso segundo exercício calculado. A altura desse muro aí é de 3,2 metros. O terceiro exercício fala assim, ó. Durante a escavação de um buraco para a construção de uma piscina, Francisco utilizou uma tábua de madeira com 2,7 metros de comprimento para fazer a rampa, conforme ilustrado na figura abaixo. Qual é a medida D aproximada do ponto onde a tábua toca no solo até a parede? Então ele quer que a gente calcule aí esse tamanho D aí, tá bom? Então para esse exercício aqui eu vou deixar também um minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, pessoal. Então vamos aqui, pessoal, para a solução desse terceiro exercício, tá bom? Então ele quer que nós calculemos aí essa distância aí que está sendo representada aqui pela letra D. Se você perceber, esse D aqui é um cateto
Esse 1,8 também é um cateto. E esse aqui é a minha hipotenusa, 2,7. Por quê? Porque aqui o ângulo de 90 graus está apontando para esse 2,7, tá bom? Então, 2,7 no caso vai ser a hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, 2,7 ao quadrado igual a 1,8 ao quadrado mais d ao quadrado, certo? Então, 2,7 ao quadrado é 2,7 vezes 2,7. 7 vezes 7 dá 49, sobre 4. 7 vezes 2 dá 14, com mais 4 dá 18. 2 vezes 7 dá 14, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Somando esses valores aqui vai ficar 9. 12 sobe 1, 729. Só que aí tem as casas decimais, né? Então, na verdade, é 7,29. 1,8 ao quadrado é 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8 dá 64, sobe 6. 8 vezes 1 dá 8, com mais 6 dá 14. 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui, 4, 12 vai 1, 3, com as casas decimais, 3,24. Então, aqui a gente ganha que d ao quadrado é 7,29 menos 3,24. Então, nós vamos calcular bem aqui, ó. 7,29 menos 3,24. Que vai dar 5,04, né? Então, d ao quadrado vai ser igual a 4,05. Pessoal, como ele está pedindo aproximadamente, tá? De forma aproximada, eu vou falar que d ao quadrado é aproximadamente aí 4. Porque a raiz de 4,05 é uma raiz não exata. Então, meu d aqui vai ser raiz de 4 aproximadamente, tá? Logo, aproximadamente, esse meu d vai ser igual a 2 metros. Então, tá aqui o terceiro exercício resolvido. Letra C, no caso aí, o resultado 2 metros, tá bom? Vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício diz assim, ó. O barco de Sr. Osmar está a 12 quilômetros da lancha de sua amiga Ana e a exatos 20 quilômetros da ilha onde ambos irão desembarcar. Observando a figura, podemos afirmar que a lancha de Ana está a... Então, ele quer saber a distância aí da lancha de Ana até a ilha onde eles vão desembarcar, tá bom? Pessoal, para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 40 segundinhos para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a solução desse exercício aí. Observando aqui as lanchas e a ilha, você pode ver que forma aqui um triângulo retângulo, né? Tem aqui um ângulo de 90 e aqui a hipotenusa é 20 quilômetros, porque é onde está sendo o meu ângulo reto está apontando para o 20, então o 20 é a hipotenusa. Então vai ficar 20 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais essa distância aqui de interrogação, eu vou chamar ela de x, tá bom? Mais x ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que se você calcular vai dar 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, você calcular vai dar 144, mais x ao quadrado. Ou seja, a gente tem aqui que x ao quadrado é 400 menos 144. Se você realizar essa subtração aí, 400 menos 144 é 256, tá bom?
Então, meu x aqui vai ser igual a raiz quadrada de 256. Se você calcular essa raiz quadrada aí, vai ser igual a 16, tá bom? Então, o que significa isso? Que Ana está a 16 quilômetros da ilha, ok? Ana está a 16 quilômetros da ilha. Questão de número 5. A figura abaixo mostra um toldo que foi instalado na entrada de uma casa. O comprimento do toldo é de 1,7 metros, ou seja, 170 centímetros. Analisando a figura, vemos um triângulo retângulo em que a hipotenusa é justamente o comprimento do toldo. Se o comprimento do maior cateto é de 1,5 metros, calcule o outro cateto. Então, pessoal, o outro cateto é esse daqui, ó. Esse ladinho aqui que eu estou pintando aqui, que eu vou chamar de X, tá? O maior cateto é esse aqui, que é 1,5. E a hipotenusa, ele falou aqui que é 1,70. Então, nós vamos calcular, né? 1,70 ao quadrado é igual a 1,50 ao quadrado mais x ao quadrado. Na verdade, a gente nem precisa colocar esse 1,70, né? Só 1,7 e aqui só 1,5. Então, 1,7 ao quadrado é 1,7 vezes 1,7. Que vai dar aqui, ó, 49, vai 4, 7, com mais 4, 11. E aqui vai dar aí 289. Só que, como contando as casas decimais aqui, na verdade vai dar 2,89, né? 1,5 ao quadrado, se você calcular, vai dar 2,25 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui vai ser 2,89 menos 2,25. Ou seja, vai ser aí, ó, 0,64. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 0,64, que na realidade é 0,8. Então, o outro cateto vale 0,8 metros, ou então, no caso aqui, 80 centímetros, ok? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.